tornando-se um visionário. Um novo ponto de vista. Há 2000 anos, um grande mestre disse: "E vocês saberão a verdade, e a verdade vos libertará." Muito bem, agora sabendo que a verdade é o que você é, o próximo passo é enxergar a verdade, para ver o que você é. Só então você estará livre. Livre de quê? De todas as distorções de seu conhecimento, livre de todo o drama emocional que é a consequência de se acreditar em mentiras. Quando a verdade lhe libertar, os símbolos que você aprendeu não estarão mais comandando a sua vida. Aí, não será mais uma questão de estar certo ou errado, ou de bom e ruim. Não será mais questão de ganhar ou perder, de ser jovem ou velho, feio ou bonito. Tudo isso aconteceu. Não passaram de símbolos. Você saberá que está totalmente livre quando não tiver mais de ser o que finge ser. Esta liberdade é profunda. É a liberdade para ser o verdadeiro você e é o maior presente que pode dar a si mesmo. Imagine viver sem medo, sem julgamento, sem culpa, sem vergonha. Imagine viver a própria vida sem tentar agradar os pontos de vista das outras pessoas, até o seu, de acordo com o seu livro da lei. Imagine como sua vida seria diferente se você vivesse com gratidão, amor, lealdade, justiça, a começar por você mesmo. Apenas imagine a união entre você e seu corpo, se você fosse totalmente leal a ele, grato por ele, se o tratasse com justiça. Imagine ser você mesmo e não tentar convencer ninguém de coisa alguma. Imagine que, simplesmente, por ser você mesmo, você seja feliz. E onde quer que vá, o paraíso estará com você. Porque você é o paraíso. Imagine viver com esse tipo de liberdade. Sim, a liberdade lhe libertará. Mas primeiro, você precisa enxergar a verdade. Quero que você veja se a sua história é a verdade ou não. Apenas testemunhe aquilo que você é, sem emitir qualquer julgamento. Porque o que quer que você esteja criando é perfeito. Veja seu ambiente, a moldura de seu rosto, tudo à sua volta. Veja suas crenças, a maneira como elas são refletidas na história de sua vida. Veja para onde sua atenção está levando seu sonho inteiro. Não estou pedindo para você pensar nesse assunto. Peço para você ver. E ver não é pensar. É a verdade? Bem, se não for, então agora você sabe que não precisa acreditar. Em vez disso, aprenda a ver. O que você acreditar distorcerá imediatamente de acordo com os próprios conhecimentos. Mas quando você abre mão do conhecimento e vai além dos símbolos, em certo ponto da vida você começa a ser um visionário. Um visionário é um sonhador que dominou o sonho, que aprendeu a ver. Artista, sonhador, mensageiro, visionário. Existem muitos nomes para serem dados a você. Prefiro chamar você de artista porque sua criação toda é uma obra-prima. Essa é a chance que você tem de ver sua criação, de ver aquilo que é, de ver a verdade. Mas primeiro, você tem de abrir mão de tudo que não é verdade, de tudo que não passa de superstição ou mentira. Se você estiver disposto a convidar a verdade, descobrirá que sua história, qualquer que seja, é completamente falsa. Você sabe disso. Só precisa ter coragem de soltar tudo aquilo que você não é, abrir mão do passado, se desvencilhar de sua história, porque essa não é você.
A partir do momento em que não acreditar mais em todas as mentiras que vem dizendo a si mesmo, descobrirá que não importa muito o quanto isso é doloroso. A verdade é milhões de vezes melhor do que acreditar em mentiras. Em qualquer romance, filme ou drama da vida real, o clímax da história é o momento da verdade. Antes dele, todo o drama vai sendo construído. A tensão vai aumentando até que a verdade chega como uma onda gigante e arrasa todas as mentiras. Nos momentos de crise, as mentiras não conseguem sobreviver à presença da verdade e desaparecem. Não há mais tensão. A paz volta com a verdade e nos sentimos aliviados pelo fato de o drama ter terminado. É lógico que, quando a verdade chega em nossa história, tudo aquilo que você acredita parece estar ameaçado. O medo assume controle e grita: socorro! Toda a estrutura de minha vida, tudo aquilo que eu sempre acreditei, está desmoronando. O que vou fazer sem todas as minhas mentiras? Se eu não acreditar em mais nada, se eu não fizer mais fofocas, não terei mais nada a dizer. Exatamente. Era isso que eu vinha tentando dizer. As pessoas me perguntam: se eu não acreditar mais em todos os símbolos, se eu não puser mais fé em qualquer palavra, como poderei me comunicar com os outros? Como sobreviverei sem a base daquilo que eu sei? Como dá para perceber, o poder da dúvida está funcionando nas mentes delas, e é até maior do que antes. Bem, se você se lembra do jeito que você era antes de aprender a falar, quando você era bem parecido com os outros animais, perceberá que naquela época conseguia se comunicar sem palavras, sem usar o intelecto, sem usar as palavras. Quero que você recupere o que costumava ser há muito tempo, que volte à autenticidade que tinha antes de aprender a falar e experimente essa verdade. Quero que você vá direto ao coração e procure a verdade sem palavras. Procure o seu eu autêntico e faça-o emergir com todas as forças. O ponto alto da sua jornada de volta para você mesmo é o momento que finalmente se vê através dos olhos da verdade. Se você conseguir ver o seu eu autêntico, amará aquilo que vir. Verá o quanto sua presença é magnífica. Verá o quanto você é lindo e maravilhoso. A perfeição em você. E isso quebrará qualquer dúvida que qualquer outra pessoa tenha posto em sua cabeça. Verá que você é luz, que você é vida. E quando aceitar a própria divindade, se tornará um melhor reflexo da vida. Você está aqui para aproveitar a vida, não para sofrer o seu drama ou a sua importância pessoal. Esse não é você. Não pertence à sua presença. Você está aqui para ser um sonhador, um artista, um visionário. Mas não se pode ser um visionário quando só se tem olhos para ver a própria história, as próprias feridas, a própria vitimização. Quando você ainda está focando no que sua mãe lhe fez há 20 ou 40 anos, no que seu pai fez, no que seu parceiro fez, ou no que qualquer dos personagens coadjuvantes de sua história fez a você, então não está vendo a verdade. Se você só está se focando nesses dramas, então falar com você é como conversar com uma parede. O que falei lhe é familiar? Antes de se tornar um missionário, você está muito longe da simplicidade da vida. Muito longe mesmo. Você acha que sabe tudo. Você tem muitas opiniões grandiosas e tenta impô-las aos outros. Uma vez que se torna um visionário, tudo isso muda. Você passa a ver o que as pessoas fingem ser,
o que elas expressam, o que elas pensam que são. Você sabe que essa não é a verdade. Sabe que todo mundo só está fingindo. O que elas querem com isso? Você não sabe ao certo, pois não é capaz de ler as mentes de todos os personagens coadjuvantes que você cria. Você mal sabe o que você está fingindo. Mas algo que você pode ver por trás de todo esse fingimento é a pessoa real. E como você pode não amar a pessoa real? Assim como você, ela vem do infinito. A pessoa real não tem nada a ver com os símbolos que chegam da voz do conhecimento. A pessoa real não tem nada a ver com história alguma. Quando você torna um visionário, você vê o que está por trás da história. Entende as outras pessoas, mas elas mesmas não entendem a si mesmas. Não há maneiras de elas entenderem você, e elas não precisam. A maioria dos seres humanos não tem a sua consciência, não sabem por que são do jeito que são. Não fazem a menor ideia, apenas sobrevivem. Eles não precisam acreditar em todo mundo, mas acreditam mesmo assim. Eles não confiam nem um pouco em si mesmo, não têm ideia do quanto são bons. Eles só veem o próprio conhecimento que os circunda como uma parede de neblina. Imagine ser a única pessoa sóbria no meio de 1000 pessoas completamente bêbadas. Você vai discutir com alguém nesse estado? Você realmente quer acreditar nelas? Você sabe que o que quer que elas digam não será verdade. E sabe disso porque já foi um bêbado também. E nada do que você dizia era verdade. Com consciência, você consegue entender facilmente como aquelas mentes foram preparadas para se tornarem o que são. Mas o simples fato de ter consciência não significa que você seja melhor que os outros. Ser consciente não faz de você alguém superior e não faz você ficar mais inteligente. Isso não tem nada a ver com inteligência. Sabendo disso, lógico que você é totalmente humilde. Você simplesmente não se importa. Mas existem 2 jeitos de não se importar. Há a forma da vítima do sonho da primeira atenção e esse eu não me importo é só uma mentira. Porque as vítimas se importam sim e se sentem muito machucadas e maltratadas. Elas têm todas as feridas emocionais que estão cheias de veneno e um mecanismo de defesa que diz: "Ah, nem me importo." Mas é óbvio que elas se importam. E é óbvio que você não acreditará nesse discurso. Quando você é um visionário, os seres humanos são extremamente previsíveis. Você consegue ver que todos os humanos no sonho das vítimas são possuídos pelo personagem principal da própria história. Esse é o ponto de vista deles, e o único. A maneira como eles veem a vida é muito estreita, e é assim porque suas crenças atuam como um espelho que só mostra aquilo em que querem acreditar. E é óbvio que não há verdade alguma nisso. Eles projetam o que acreditam em você, e você percebe o que eles projetam, mas não leva para o lado pessoal, porque você não parte do princípio de que o que eles estão projetando seja verdade. Você sabe o que eles projetam, é aquilo que eles acreditam sobre si mesmo, porque você costumava fazer a mesma coisa. Uma vez que você se torne um visionário, você saberá tudo o que os outros artistas fazem a si mesmo, mas o seu ponto de vista é totalmente impessoal. O processo de desaprendizagem leva você a um lugar onde não existe mais um juiz e uma vítima em sua história. É só uma história e você sabe que ela é sua criação, mas é como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Você vê todas as histórias, percebe todos os símbolos, vê
como as pessoas jogam com tudo isso, mas isso não causa efeito sobre você. Não lhe ofende, porque você está totalmente imune. Você vê os rostos, os ama, mas também está consciente de que existe alguma coisa que não pertence ao seu sonho. É o sonho pessoal que os outros artistas estão sonhando e você tem total respeito pelo sonho deles, pela criação deles. Respeito é uma bela palavra e é um dos símbolos mais importantes que podemos entender. Imagine que você nunca tenha ouvido essa palavra e vamos inventar e entrar num acordo quanto ao que ela significa, porque assim, como acontece com qualquer outro símbolo, precisamos concordar com ele, ou não vai funcionar conosco. O respeito, como muitos outros símbolos, começa com nós mesmos e então vai para todos e tudo o que está à nossa volta. Se não respeitarmos a nós mesmos, como respeitaremos os outros ou qualquer outra coisa? Quando você se respeita, isso significa que você se aceita exatamente do jeito que é. Quando respeita os outros, isso significa que você os aceita exatamente do jeito que são. Quando respeita tudo o que existe na natureza, os animais, os oceanos, a terra, a atmosfera, isso significa que você aceita toda a criação exatamente como ela é. Quando chegamos a esse mundo, tudo já havia sido criado. Não foi nossa escolha o que tinha de ser criado ou não. Já estava feito e nós respeitamos isso. Podemos fazer melhor? Talvez sim, mas acho que não. Então, o respeito se refere à completa aceitação das casas que existem exatamente do jeito que elas são e não do jeito que queremos que sejam. Esse é mais ou menos o significado da palavra respeito. Uma vez que se aceita exatamente do jeito que é, não faz mais julgamentos a seu respeito. Uma vez que você aceita todos como eles são, também não emite mais julgamentos sobre eles. Então, uma coisa incrível acontece em seu mundo. Você encontra a paz. Você não está mais em conflito consigo mesmo, nem com mais ninguém. Todos os conflitos da humanidade acontecem porque não existe respeito. Toda guerra acontece porque não aceitamos o modo de viver dos outros artistas. Em vez de respeitar os direitos deles, começamos a impor nossas crenças sobre eles. Em vez de paz, a guerra. O respeito é como um limite. O que chamamos de nossos direitos andam junto ao respeito. Nós temos nossos direitos, assim como tudo o que existe no universo. Vivemos em um mundo que compartilhamos com bilhões de outros seres humanos, e o respeito torna possível que todos os sonhadores vivam em paz e em harmonia. No sonho da segunda atenção, começamos a criar nosso paraíso pessoal e, quando alcançamos o sonho da terceira atenção, nossa vida já é um paraíso. O paraíso é um reino do qual somos o rei ou a rainha. Tenho o meu reino pessoal e é o paraíso, mas ele nem sempre foi assim. Ele só tornou o paraíso quando não julguei mais a mim ou a mais ninguém. Quando decidi respeitar o meu reino completamente, assim como o de todas as outras pessoas. O quinto compromisso também está relacionado ao respeito, porque eu respeito os outros artistas quando escuto sua história. Em vez de ajudar os outros artistas a escrever a história deles, permito que eles mesmos as escrevam. Nunca serei aquele que vai escrever sua história, da mesma maneira que nunca permitirei a ninguém que escreva a minha. Eu respeito sua mente, seu sonho, sua criação. Respeito o que quer que você acredite. Eu lhe respeito quando não tento dizer a você como viver a própria vida, como se vestir, como andar, falar ou como fazer o que quer que você faça no seu reino. Se eu tentar controlar o seu reino,
já não estarei lhe respeitando mais. E nós vamos entrar em uma guerra de controle pelo seu reino. Se eu tentar controlar você, perderei minha liberdade. Então, minha liberdade é deixar que você seja o que quiser, o que quer que você queira ser. Não é minha função mudar sua realidade virtual. Minha função é mudar a mim mesmo. Você é o rei ou a rainha do seu reino. É a sua criação. É onde você vive. E ele é todo seu. Você está sonhando o seu reino e pode ser imensamente feliz dentro dele. Como? Primeiro, precisa respeitar o seu próprio reino, ou então ele deixará de ser um paraíso muito rapidamente, passando a ser um inferno. Segundo, você não vai permitir que ninguém desrespeite o seu reino. Quem quer que faça isso será expulso dele. É seu reino e sua vida. Você tem o direito de viver a própria vida, a própria maneira, e não há um jeito errado, o que é apenas mais um julgamento que nós criamos. Uma vez que tenha vencido sua guerra pessoal, você não emite mais julgamento sobre nada, e o julgamento dos outros não lhe atinge. É lógico que você comete erros como todo mundo, mas existe uma justiça perfeita em sua cabeça. Você só paga uma vez por cada erro. E, como você é gentil consigo mesmo e ama a si mesmo, o preço é bem baixo. Talvez essas palavras que estou compartilhando contigo tenham um significado que faça sentido para aquela voz que vive em sua cabeça. E talvez essa voz possa começar a sonhar com essa nova informação, decidindo parar de ser uma tirana, de lhe julgar e parar de lhe punir. O dia de seu julgamento final pode estar prestes a chegar. Só depende de você. Se conseguir convencer o tirano a parar de lhe julgar, então, muito em breve, tudo mudará para você. Imagine que, em vez de adversário, o tirano passa a ser seu aliado, e em vez de conduzir sua vida para o drama, ele o ajude a manter a calma. Com tal aliança, ele nunca mais se voltará contra você outra vez. Nunca mais vai lhe sabotar, mas facilitar o que quer que você crie. Então, a mente passa a ser uma ferramenta poderosa do espírito. Se transforma numa aliada poderosa. O resultado é um sonho completamente diferente. Seu paraíso pessoal. No sonho do paraíso, você se rende totalmente à vida, sabendo que tudo simplesmente é do jeito que é. E por aceitar tudo do jeito que é, você não se preocupa com mais nada. Sua vida passa a ser emocionante, porque não existe mais medo. Você sabe que está fazendo exatamente aquilo que deveria e que tudo o que aconteceu era para ter acontecido. Mesmo as coisas que considera terem sido seus piores erros, tinham que ter acontecido, porque elas lhe levaram a uma maior consciência. Até o pior que puder lhe acontecer, precisará ter acontecido, porque vai lhe impelir em direção ao crescimento. Qual é a pior coisa que pode acontecer a qualquer um de nós? Morrer? Todos nós vamos morrer, e quanto a isso, não há nada que possamos fazer. Podemos curtir a viagem ou resistir e sofrer. Resistir, porém, é uma futilidade. Nós somos programados para ser o que somos e só podemos ser isso. Mas dentro de nossa realidade virtual, podemos ir contra nossa própria programação e é assim que criamos todo um mundo de resistência. A luta é só uma resistência e a resistência gera sofrimento. Quando você se entrega à vida, tudo muda como num passe de mágica. Você se entrega àquela força que corre pelo seu corpo, pela sua mente, e essa é a maneira totalmente nova de encarar a vida. É um jeito de ser. É ser vida. Você é feliz por ser verdade. Você é feliz onde quer que esteja,
com o que quer que faça. Mesmo quando está chateado ou cria problemas, você curte a vida. Você é livre. E essa é a liberdade de um mestre dos sonhos que não está acorrentada ao sonho. Você se prende ao sonho por meio da atenção e se desprende quando quiser. O sonho exterior quer prender sua atenção e você permite que a conexão seja feita, mas pode se soltar a qualquer hora. De um momento para o outro, você pode mudar o que está acontecendo e começar tudo de novo. A cada momento, você faz uma escolha sobre o que quer manter e o que quer soltar. Mas não com palavras. Você não precisa elaborar uma história, mas pode, se quiser. Em sua história, você pode culpar o mundo inteiro pelo que estiver lhe acontecendo, ou pode assumir a responsabilidade por ela, ser o artista, ver a história e mudá-la de acordo com sua preferência. Você pode ser rico ou pobre. Isso não importa. Pode ser famoso ou não, e isso também não é importante. Ser famoso em um mundo de trevas não me parece muito divertido. Ser o comandante do inferno também não me parece divertido. Mas é uma escolha, e você pode optar por isso. Se você assumir a responsabilidade pela sua criação, poderá criar o que quiser na vida. Pode reescrever a própria história e recriar o seu sonho. E se decidir colocar o seu amor na criação, poderá transformar todas as histórias que costumam ser um drama nas mais maravilhosas comédias românticas. Talvez você não tenha terminado sua história. E quem sabe se um dia terminará ou não. Honestamente, isso não é importante. O que quer que você faça de sua vida não é tão importante assim. O que qualquer pessoa faz com a própria vida também não é relevante e não é problema seu. Dificilmente algo tem essa importância toda. Mas podemos dizer que uma coisa é importante: a própria vida. É a própria intenção, o Criador. A criação não é tão importante. A manifestação vai mudar dia a dia, momento a momento, de geração em geração. A vida é eterna. Mas o seu sonho só existe enquanto você vive no corpo físico. Seja lá o que tenha feito aqui, não levará consigo. Você não precisa, nunca precisou, nunca vai precisar. Mas isso não significa que você não vai criar. É lógico que vai, pois isso é de sua natureza. Você está sempre criando, está sempre se expressando. Você nasceu artista e sua arte é a expressão de seu espírito, é a expressão daquela força que você é. Você sabe o quanto é poderoso e esse poder é real. Você sabe o que aprendeu e sabe que todo o seu conhecimento não é real. A verdade está acontecendo bem em sua frente. Experimentar a vida é experimentar a verdade. Ver a verdade faz uma grande diferença em seu mundo. Tornar-se a verdade é o real objetivo. Porque esse é o verdadeiro você. O que não é verdadeiro não tem importância. O seu desejo pela verdade e o seu amor por ela é o que tem importância. E esse é o verdadeiro ensinamento.